Vamos lá, Jojo, vamos voltar a ficar interessante, vamos voltar a ficar da hora aqui. Eu quero elogiar, eu quero ser legal, eu quero ser positivo, eu quero gostar de Jojo. Então vamos voltar a despertar o interesse do Leonardo como se fosse uma coisa que vocês tivessem né? Nossa, eu tenho que fazer um anime à altura deste brasileiro idiota que está falando no meu desenho num canal pequeno no YouTube. Episódio de Jojo, mais ou menos na veia do episódio passado, ele é tipo, tem mais esse cara aí tentando impedir eles de chegarem lá. Mas ele me fez pensar em várias coisas também. Quando eu vou fazer a imagem do thumbnail do vídeo, eu sempre vou naquele site do Random Curiosity, que já tem umas screenshots ali, é mais fácil. E às vezes eu leio os comentários, porque são posts episódio a episódio também. Eu raramente leio o texto, mas às vezes eu vou pros comentários porque eu sou idiota. Mas um cara nos comentários do episódio passado, do Jojo, fez um comentário muito interessante. Eu achei pelo menos uma coisa bem interessante. Os outros caras do grupo, eles têm stands que são meio... eles podem fazer uma coisa, sabe? Então como é que chama? O moço lá, o Bruno Bucciarati, ele faz zíper. Então ele tem que se virar fazendo zíper. O outro cara tem o revólver e as balas que tem personalidade. Então ele tem que mudar a direção do tiro ali pra fazer coisas com diferentes trajetórias de bala. Ele não tem tantas possibilidades. Claro que você mudar a trajetória da bala, de uma bala de revólver no meio do processo, é uma puta habilidade, no meio do tiro, né? É uma puta habilidade. Mas você não pode fazer tanta coisa com isso. Você pode dar tiros. Basicamente, atingir pessoas com balas. É isso que você pode fazer com esse poder. E aí que mora talvez o problema um pouco do stand do Giorno. Porque o stand do Giorno, ele acaba podendo fazer coisa demais. E não ajuda quando são momentos em que o Giorno fez algo que a gente não viu, mas ele já tinha preparado antes. Então, no episódio passado, parte da solução do episódio passado foi próxima disso. Eu transformei a minha mão numa piranha que comeu você por dentro. Aí esse ainda tinha o fato de que a gente não tinha visto, mas ele transformou a moto e deixou a moto dentro do stand. E aí depois ele voltou a moto a ser uma moto e aí explodiu o cara por dentro e tal. Então a gente não viu isso acontecendo, a gente não viu ele planejando isso. É muito carta armadilha. Fala, ahá, eu tinha preparado isso e você não viu! Tá, solução! Então não gosto tanto assim. Até a própria morte do Meloni. Eu suponho que ele tenha morrido, mas eu já errei antes. Eu falei que o Mista podia morrer. Me enganei bastante. Enfim, aliás, esse episódio tem o Lula e alguém perdendo o dedo mindinho. Eu não quero falar nada. Eu não quero ser acusado de petista de novo. Mas o que eu vou fazer? A culpa não é minha. A morte do Meloni, pra mim, até é um problema, porque o personagem, pra mim, surgiu do nada. Tudo bem, ele já tinha aparecido lá com o grupo, mas ele começou a fazer uma coisa no episódio passado, mas tipo, ele já morreu. E ele morreu daquele jeito de, não, eu tinha deixado uma cobra lá na estação e aí ele morreu. Tá? Então... isso já foi solucionado na primeira metade do episódio. Pra mim foi meio abrupto, anticlimático e sem graça. Aí a gente tem o Lula, o nome do cara é Pericolo, periculoso. E aquilo também é um momento muito legal do poder do Abáquio. O poder do Abáquio é um poder que ele tem que dar um jeito pra usar em luta. É um poder bastante legal. E passar uma mensagem contando com o poder do Abáquio é um recurso legal. Então aquela cena eu achei bem legal. E realmente é indetectável, né? Então é um método inteligente e um uso inteligente e interessante de um dos stands. Então esse momento foi legal. E aí eles têm que ir lá na casa do caralho de Veneza. E aí surge esse cara do gelo. Eu não sei o nome desse maluco do gelo. O cabelo dele parece uma fruta do diabo do One Piece. Esse personagem é um pouco mais legal pra mim, porque o Meloni era um pervertido que tinha um bordão, o di molto. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que fala italiano vai olhar pra isso e falar, mas não é assim que você usa di molto. E tem esse bordão, que é um bordão merda, e ele morreu.
O Meloni, o próximo cara que deve ter um nome, deve ter sido falado durante o episódio, e eu não lembro, ele é um cara mais... Pelo menos ele já tem algumas piadas a mais ali que deixam ele mais esquisito. Ao que parece, ele é um cara muito literal, né? Ele não... Alguém falou pra ele, e eu acho que isso é a adaptação da legenda do Crunchyroll, e ficou uma adaptação legal, falando, né? Ele falou pra perguntar pra Deus e o mundo, não deixar pedra sobre pedra e perguntar pra Deus e o mundo. E eu entendo a parte do pedra sobre pedra, porque se eu quero procurar coisas, eu posso ter que tirar pedras do caminho, literalmente. Mas como eu vou perguntar pra Deus? E como eu vou perguntar pra todo mundo? Isso não faz sentido? Então, é legal, é próximo do Drax. E se eles não fizerem como em Guardiões da Galáxia 2 e não banalizarem a piada e usarem incessantemente a mesma piada, provavelmente não vai acontecer porque ele deve morrer no episódio que vem, então vai ser bom. E aí tem lá toda a luta no carro, e a luta do carro foi também criativa e interessante, com, mais uma vez, o Araki devia ter feito umas pesquisas sobre termodinâmica e quis aplicar, só que aí ele exagera. Nos episódios do trem, um cubinho de gelo, nunca derretia, 2, mudava completamente a temperatura corporal das pessoas. Agora, isso faz sentido, né? Isso é bem interessante. O Giorno não consegue fazer o poder dele porque tá frio demais e organismos orgânicos... Organismos orgânicos? Isso é Leonardo? Não conseguem sobreviver numa temperatura tão baixa. Mas aí o cara dá um tiro. Então um tiro, ou 3 que seja, 3 instantes de pico de temperatura naquele ponto da arma mudam completamente a temperatura do carro inteiro e ele consegue fazer uma raiz de ar. Não, né? Não, só não. Não é assim que funciona. Eu já expliquei isso uma vez em algum vídeo, que não é só simplesmente, mas é Jojo, é bizarro, tem bizarro no nome, foda-se. Não é assim, algumas coisas acabam ultrapassando os limites da verossimilhança para certas pessoas, isso é só um relato pessoal, talvez você não veja problema nisso. Como último comentário, esse episódio me fez pensar numa coisa. É o momento onde o Perículo tá falando que eles vão ter que encontrar o disco lá em Veneza, e ele fala não vai ser fácil, sei lá. E aí aparece o que eu acredito que seja o chefão da máfia. E o chefão da máfia, porque ele fala da minha filha, né? Tragam a minha filha Trish pra mim. Se for aquele cara, de repente nem é. Mas se for aquele cara, primeiro, eu não esperava que ele fosse tão jovem. Tem um trecho da boca dele, ele tem aquele rosto padrão Jojo. O cabeça de Jojo e a gente vai ver qual é o cabelo da vez, né? Mas assim, fiquei eu pensando aqui. Quem é o vilão dessa parte? A gente não sabe, né? Talvez seja o pai da Trish. Ele tá causando tudo isso aí, né? Ele tá fazendo com que tudo isso aconteça. E talvez... É foda fazer esse comentário especulativo, porque vocês vão colocar nos comentários. E eu não sei até o momento, porque eu não li o mangá. Mas que eu tô comentando o anime. Mas eu acho curioso isso, porque a gente não sabe exatamente. Não tem, até esse momento da história, uma figura central. Não tem o Kira, o Dio... e o Dio, um líder dos inimigos. Tem um grupo inimigo que faz parte da organização dos heróis e só quer vantagem, mas não são eles que estão causando, é uma corrida. E esses caras são rivalizados, né? São antagonizados. Mas não tem uma figura central como costuma ter em Jojo. E isso é uma dinâmica até interessante, uma mudança interessante até na dinâmica da narrativa do Jojo. Então eu fiquei pensando nisso quando mostrou aquele cara e falei, de repente é esse cara, mas... Se não é ele, quem é? Enfim, mais um episódio de Jojo. Foi um episódio ok, não foi tão bom assim, mas foi ok. Eu espero voltar a ser mais legal, porque eu estava gostando bastante. Os episódios do trem foram legais, por exemplo. E eu tô gostando dessa parte de Jojo até. Tá indo. Como eu disse no vídeo do Promised Neverland, talvez eu lembre de colocar um link da Amazon para você comprar o mangá do Jojo e passar uma parte dessa grana para o VideoQuest. A gente ganha uma comissãozinha. Eu não sou bom de lembrar dessas coisas, então talvez eu não faça. Mas caso eu faça e você queira comprar Jojo, ora por que não? Muito obrigado, falou.